Amém. Estamos nesse segundo período, tratando do livro de Abacuque. Iremos acabar, dentro da graça e misericórdia de Deus, esse capítulo 2, para hoje ou na semana que vem iniciarmos o capítulo 3. Semana passada nós trabalhamos Abacuque capítulo 2, verso 16. Falamos que as ações dos babilônicos, elas por si só trazem sobre eles vergonha e o julgamento. É algo que nós temos que entender também sobre as nossas vidas. As nossas ações, muitas vezes, nós já tratamos bastante em paciência, não vou aprofundar, mas as nossas ações como filhos, nós somos corrigidos para que nós possamos nos alinhar ao propósito do Senhor. Aqueles que são ímpios, muitas vezes eles são deixados à revelia, ou então eles são punidos, como é o caso dos babilônicos. Falamos que o derramamento da ira do cálice acha uma expressão consumada lá em Apocalipse. Fala-se muito sobre a figura de Babilônia como aquela que engana os povos ou traz a confusão aos povos. Em Abacuque 2,17 nós iniciamos falando sobre uma comparação que o profeta Abacuque fala que é a violência contra o Líbano. E nós explicamos que o Líbano ele tinha sua referência em 1 Reis 4,33, falando sobre a beleza dos cedros, em contraste com a destruição que houve após a passagem do povo babilônico. Falamos da reciprocidade no juízo, em especial com os ímpios, em que aqui se faz, aqui se paga na mesma medida. Falamos que ele se mostra imparcial e justo como juiz. Todo julgamento que ocorreu e ocorre, ele é segundo os padrões de Deus, padrões perfeitos, em que nós podemos até questionar, mas nós não temos subsídios para tentar dizer que ele é justo ou que ele é injusto, porque nós não temos nenhum tipo de condição. Nós falamos também que não se passou muito tempo e os caminhos do Senhor manifestou a justiça e a punição lá no livro de Daniel, quando você vê Deus escrevendo nas paredes sobre a queda, já fazendo a previsão da queda do Império Babilônico devido a tudo aquilo que eles realizaram. Abacuque 2,18 foi o último versículo que nós falamos, em que nós falamos sobre a constituição dos ídolos, em que eles se levantavam como rivais a Deus, e esses ídolos eles eram ídolos mudos. Falamos da zombaria de Deus através do versículo 18, em que Deus ele começa a expor as deficiências desses ídolos. Falamos sobre a madeira, sobre a prata, sobre o ouro. Falamos que esta fabricação de ídolos, e isso foi uma coisa que nós finalizamos e eu retomo nesta manhã, a fabricação de ídolos muitas vezes faz com que as pessoas elas comecem a confiar nesses próprios ídolos. Sejam imagens. Então a pessoa de tanto fazer ídolos, de tanto construir ídolos, ela começa a acreditar realmente que aqueles ídolos eles têm poder. A gente vê isso também no contexto nosso evangélico, quando a pessoa fala do óleo ungido, quando a pessoa fala da água em cima do copo de água. São todos elementos naturais que eles em si próprios não têm poder. Por mais que você enterre, por mais que você derrame orações sobre aquele objeto, ele não vai receber poder. Tem uma religião específica que chama Reiki, que é uma religião que você consegue transferir esse poder através da imposição de mãos. Coisa mais ou menos copiada através da consagração, o batismo com o Espírito Santo. Eles puxam isso, entendeu? E dão aquela pervertida e colocam elementos naturais. E nós, como cristãos evangélicos, muitas vezes nós recebemos essas influências e achamos que um óleo tem poder, ou que uma água tem poder, ou que um lugar tem poder, e não tem, porque esse tipo de ação é feitiçaria. Deus fala que se você dá a autoridade espiritual para elementos naturais, você está praticando feitiçaria, tá? Então ele vem zombando dessas imagens. Pastor, é só imagens? Não, também é aquilo que você constrói no seu coração. Dentro da teologia reformada, em especial dentro da nossa igreja, nós falamos bastante sobre a construção de ídolos dentro do nosso coração. Coisas que nós colocamos como importantes, pessoas, lugares, situações, coisas. E nós achamos que aquele
ser ou aquela coisa é algo que é tremendo e nós idolatramos aquilo como se fosse um Deus. Filhos, esposas, muitos maridos idolatram suas esposas. Tem um pastor conhecido meu em que ele idolatra sua esposa ao ponto de deixar ela fazer o que ela quer na igreja. Então, você vê que a pessoa ela pratica essa idolatria tanto que ela começa a acreditar naquilo. Então muitas pessoas, quando são confrontadas nessa condição do ídolo, elas se sentem chocadas. Uma condição de que, eu vou porque eu gosto de fazer. Tem pessoas que são idólatras de conhecimento. Tinha uma pessoa que eu aconselhava, em que eu proibi ela de fazer curso. Proibi, não dizer, eu não proíbo nada, né? Quando eu digo proibir, simplesmente falando da indução, entendeu? Da sugestão que eu dou para a pessoa, tá? Então eu falei assim, olha, você não pode continuar fazendo curso, porque o que você tem feito é angariar conhecimento para si, para você se mostrar cada vez mais soberba. Isso é o seu ídolo. Então tem ídolos de toda forma e o Senhor, ele zomba de todos eles. Abacuque, capítulo 2, abre aí, vamos fazer uma pequena leitura para a gente finalizar Abacuque, capítulo 2. Para quem está com a Bíblia da igreja, pretinha, página 617, 617. A minha aqui é 1217. A sua tem mais elementos. Abacuque, capítulo 2. Eu vou ler o capítulo inteiro, é a última vez que a gente vai ler. Abacuque, capítulo 2. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que respostas eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler, até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardará, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte. E é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Verso 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te amam de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos se despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai, sempre que você vê dentro do livro profético, ai, ele é uma introdução de uma forma de juízo, tá? Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr em algum lugar por lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mais um ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão, chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia, vergonha, grande desonra, cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo?
visto que o seu artífice o esculpiu e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Palavra do Senhor, amém? Abacuque 2,19 é o penúltimo versículo desse capítulo 2 que nós vamos fazer uma breve meditação. O Senhor ele dá continuidade a Abacuque 2,18 falando sobre os ídolos, especificamente imagens de escultura. Mas como eu já disse para você, nós podemos estender essas imagens de escultura com imagens que nós criamos dentro dos nossos corações a toda sorte de coisas. Aí daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Esse verso continua ridicularizando aqueles que olham para o ídolo em busca de alívio ou ajuda, invocando-o em tempos de dificuldade. O Senhor ele olha para aquela situação em que as pessoas elas se curvam perante o ídolo que não pode responder e ele ridiculariza. Essa ridicularização para os que são salvos, para os eleitos, tem o objetivo de trazer a consciência. Para aqueles que não são salvos, para gerar indignação e mais raiva ainda. Isso é uma ação dupla. Tá? Sempre que você vê frases como essas exposições, de certo ponto até agressivas, tem este viés. Para os que vão ser salvos, salvação. Para aqueles que estão sujos, mais sujeira. A pessoa ela se incomoda, ela se indigna, ela não consegue enxergar nada além do que a sua honra, a sua vontade e os seus pressupostos sendo atacados. E é exatamente isso o objetivo do Senhor. Quanta ignorância existe naquele que tenta animar uma árvore ou acordar uma pedra. Talvez uma árvore simbolizasse a fonte da vida para o seu adorador, visto que ela dá fruto, ela dá sombra, ela dá madeira. Você pode usar aquela madeira para lenha, para fogo, você pode usar aquela madeira para construir uma casa. Possivelmente a pedra simbolizasse estabilidade a uma criatura que sempre suporta mudança. A gente vê isso dentro do Evangelho de Mateus, quando ele fala para a gente construir a casa em cima da rocha. Mas entenda que todos esses símbolos que são usados na Bíblia, eles são apenas símbolos. E o que acontece é que as pessoas elas tomam as particularidades e as simbologias como algo literal, e aí eles encontram um engano. Em certo versículo da Bíblia, no forte versículo, o Senhor fala: quando alguém estiver enfermo, chama os presbíteros, e a unção com óleo curará o enfermo. Mas a autoridade ela não está no óleo, ela está nas pessoas que estão fazendo a oração. Se uma pessoa passar o óleo, ou der qualquer óleo, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, uma pessoa que é imbuída da autoridade do Senhor e está cumprindo o desígnio do Senhor, cumpre. Se você dá autoridade para um óleo, eu já fiz isso demais, enterra por 7 dias, dá volta em volta do óleo, a garrafa de azeite galo, a gente dá risada, eu já fiz bastante também, né? Entendeu? Então você pega uma garrafa, vai lá no mercado, você compra 2 garrafas, uma de azeite galo, para você colocar em cima da pizza, e a outra você leva para consagrar. Mas é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Fiz demais isso. Você pega aquela garrafa, e você pega um buraco, você enterra, e aí você deixa lá, e você vai lá e ora, e leva para um monte. A gente vê isso nas lideranças das grandes igrejas. Os pastores levando aqueles galões de 20 litros de água, lá em cima dos ombros, fazendo aquele sacrifício, e coloca lá e ora, como se pudesse transferir esse poder para seres inanimados. Isso não é possível. Mas pode ser ingênua a minha pergunta, mas não é ingênua. Não é ingênua. Eu acredito. Por que a Bíblia usa esses símbolos? É para confundir? Não, querida. Ela usa os símbolos como símbolos. Porque nós precisamos de símbolos. A cruz é um símbolo. E não quer dizer que isso aqui eu vou passar a mão aqui, eu vou ficar curado. É um símbolo, simplesmente. Eu vou errar a data, tá? Mas vamos puxar. Na Idade Média,
Nós tínhamos um negócio que eu gostaria muito de estudar e não tive a oportunidade, chama iconografia, em que você vê, por exemplo, aquelas imagens católicas e vê a figura de Jesus ou de qualquer santo, auréola, mão, dedo, tudo aquilo ali era uma forma de evangelizar as pessoas que não sabiam o que? Ler. Então se ensinava através de que? Imagens, vitrais. Você vê bastante isso na igreja católica. Aqueles vitrais com aquelas imagens, toda é uma simbologia. Você pega uma imagem de Jesus, você vê alfa, ômega, tem todo o evangelho explicado ali para aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de ensino. Então a simbologia é simplesmente um símbolo, não mais nada. Mas as pessoas, por ser mais fácil, é muito mais fácil você colocar a sua confiança num símbolo do que você buscar entendimento. Então, a imagem mental. Sim, é uma forma educacional. Se você vai hoje, nós estamos aqui, então basicamente a gente trabalha comigo falando. Se a gente adicionar mais material, colocar recursos audiovisuais, se a gente tivesse um material escrito para você, tudo isso vai fazer o quê? Com que você aumente a tua capacidade de absorção, tá? Nosso tempo é curto, nós não temos esse tempo. Se eu começar a falar assim, olha, lê um livro, será que vocês leem? Poucos vão ler. Na pedagogia do concreto para a abstração. Tá? O que a pessoa faz? Ela prefere se apoiar em coisas que são simbólicas do que realmente se dedicar a alguma coisa. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu chegar lá no médico, consumidor de picanha, de novo, mano. Entendeu? Né? Oxi! Não, acabou de fazer cocô. É muito mais fácil você ir no médico, consumidor de picanha com gordurinha, e chegar para o médico, eu estou ruim, faz o exame, ele faz o exame, consulta, você está com triglicérides alto, ureia alto. Em vez do médico falar para você, agora você tem que ter uma readequação alimentar, você vai ter que começar a pesar o que você come. É muito mais fácil o médico falar assim, olha, a cada 8 horas você toma um comprimido desse. Beleza. Não é o que a gente prefere. O cristianismo é a mesma coisa. Esses símbolos, eles existem, podem ter exercido. Paulo, ele enviou um lenço, porque ele não poderia ir até a pessoa, e eu creio que aquele lenço, através daquele lenço, houve a cura, mas não é uma doutrina. São coisas que acontecem, mas acontecem de uma forma extraordinária, e a pessoa faz como regra. Sem falar do efeito placebo do remédio. Às vezes dá mais pesquisa, dá o remédio de verdade, dá uma farinha. A pessoa toma acreditando que é o remédio de verdade e faz efeito. Porque a cabeça dela teve fé naquilo. E aí o que nós falamos do ídolo? A pessoa constrói o seu ídolo e começa a acreditar que ele realmente é. Mas é a regra? É a forma correta? Não é a forma correta. Aquele versículo que ungir por óleo para que seja curado. Acabei de falar. Então, assim, mas nem sempre, não é toda vez que vai ser curado. Às vezes não pode curar aquela vida, pode ser ungido e não ser curado. Tudo bem, não tem problema por isso não. A nossa obrigação é orar. A nossa obrigação não é esperar o resultado. Nós esperamos o resultado. A nossa obrigação é orar e fazer a nossa parte. Seja com óleo, seja sem óleo. Entendeu? Que óleo? Será que faz diferença? As pessoas, elas se apoiam nisso. Se apoiam em bandeiras de Israel. Eu acreditei demais, muito tempo nisso. A gente já viu muitas dessas coisas que a gente acreditava. Mas isso nada mais é do que símbolos. Que são muito mais fácil eu passar para você um símbolo e você acreditar naquele símbolo do que você ter que estudar, começar a mudar. A palavra chama metanoia, mudança de mente. Você começa a entender por que você faz. Você pode até decidir fazer aquilo, mas você tem que entender por que você está fazendo. Aí daquele que diz a madeira acorda e a pedra desperta, pode o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Quanta ignorância existe naquele que pretende animar uma árvore ou acordar uma pedra. Nós falamos da árvore, que simboliza a vida, pelas suas bênçãos. Falamos sobre a pedra, que ela simboliza fortaleza. Contudo, em resposta
há um grito por socorro da parte dos seus devotos, a árvore e a pedra permanecem sempre silenciosas, como que zombando de qualquer pessoa que procurasse por ajuda. Você não precisa abrir o texto, eu vou falar ele. 1 Reis, capítulo 18, verso 26 em diante, o capítulo 18 inteiro. Havia um culto a Baal. Primeiro que você tem que entender que Baal significa Senhor. B-A-A-L, na língua da época, significava Senhor. Então quando as pessoas elas se prostravam perante Baal, que não era nem uma imagem, mas muitas vezes era um poste, com uma forma fálica, forma de um pênis. Tá? Então as pessoas se prostravam perante aquela imagem e falavam assim: você é o meu Senhor. E havia o culto para essa divindade. Em contrapartida tinha o consorte, ou a esposa desse demônio, que era Baal e... Não. Astarot, não, era Azera. Tem diferença de terminologia. Tudo bem. Aí o que acontece? Elias, ele sai do contexto, ele lança uma maldição sobre aquele povo e ficou por 3 anos sem chover. Quando ele volta, segundo o desígnio do Senhor, o rei Acabe olha para ele e fala: você é o perturbador de Israel. Ele fala: perturbador é você, pelo que você tem trazido. Por causa da tua esposa, você tem permitido o culto ímpio dentro de casa, dentro de Israel. E ele fala: junta todo mundo, vamos ver quem é Deus. E aí você tem que imaginar nos dias de hoje como se a Rede Globo tivesse feito um cenário com câmeras e tudo mais, e todo o povo de Israel ele se ajunta, mais de 2 milhões de pessoas se juntam em volta de um monte, e lá em cima do monte estão os sacerdotes de Baal, os outros sacerdotes. 1 Reis, acha o nome certinho para mim? 1 Reis É Astarote? Tá, eu achei que era Azera. Bom, não importa. Mas dá uma olhadinha, está escrito Astarote? 1 Reis, capítulo 18, tá? E aí ele junta todo aquele monte de sacerdote e fala assim: o desafio é o seguinte: cada um tem um altar, cada um vai construir um altar, usar um altar, e então aqui 2 animais, esses animais vão ser sacrificados, e vocês vão clamar ao Deus de vocês, e eu vou clamar ao meu Deus. O primeiro Deus que responder com fogo, esse Deus é verdadeiro. E aí ele fala: vocês têm o privilégio de começar isso. E aí aqueles homens cortaram o bicho, colocaram lá os pedaços, fizeram um altar bonitão, começaram a dançar, pular, e passa 10 minutos, passa 1 hora, passa 2, 5, isso tinha começado de manhã. Quando era na hora do almoço, Elias levanta e fala: o teu Deus está dormindo, grita mais alto. E eles gritavam mais alto. E eles pegavam os chicotes dele e se flagelavam para que o sangue caísse na terra. Será que o seu Deus, ele saiu? Ou ele foi dormir? E aqueles homens ficam até que desistem. Agora ele fala assim: agora sou eu. Ele vai lá, levanta o altar dele, bem rústico, com pedras, pega aquele animal, mata, coloca em cima do altar, e ele fala assim: me traz tantos cântaros de água. Cada cântaro daquele lá deve ter alguma coisa em torno de 70 litros de água. E derrama o primeiro, derrama o segundo, derrama o terceiro, vai derramando. Quando está tudo encharcado, o animal, o altar, e em volta dele, ele começa a clamar a Deus, e o fogo, bum! E a palavra de Deus diz que o fogo foi tão intenso que lambeu a água de volta do altar inteiro. E Deus falou assim: agora eu sou Deus. Aqueles homens que clamavam por Baal não receberam nenhum tipo de resposta. Azera, Astarote? Astarote ou Azera? Astarote são 2 nomes, tudo bem. Eu sempre usei Azera. Porventura se deve esperar. Se quiser dar uma encostada na porta, porque o cara ficou emocionado lá com o som agora, hein? Porventura se deve esperar que um Deus de pedra realmente ensine? Por acaso ele pode instruir o povo como é preciso para garantir-lhe prosperidade?
A pedra muda permanece em contraste absoluto com o Deus da revelação manifestado nas Escrituras. Deus deixou claro a Moisés que na qualidade de quem fez a boca do homem, ele também podia fazer até o mundo falar, está lá em Êxodo 4:12. Deus, ele tem autoridade para fazer inclusive o mundo falar. Nós vimos inclusive a figura da profetisa mula, com Balaão, em que ela falou. Devido ao fato de que o povo não aguentava ouvir a voz de Deus, ele providenciou instrumentos de revelação, a fim de ensinar ao povo o caminho que deviam andar. Alguém abra Êxodo, capítulo 24, verso 12. Alguém abra Levítico 10, 11. Vamos, deixa eu dar nome para os bois, senão a gente vai todo mundo achar o mesmo número. Irmão Cláudio, Êxodo 24, 12. Shirley, Levítico 10, 11. Menísia, 1 Samuel 12, 23. Êxodo 24, 12. Levítico 10, 11. 1 Samuel 12, 23. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedras e a lei aos mandamentos que tenho escrito, para ensinares. Por que ele deu pedras? Porque o coração do homem é duro. Precisava de símbolo, precisava de alguma coisa palpável. Levítico 10, 11. Para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pelo decreto de Moisés. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O ser humano não tem condições de ouvir a Deus, não consegue ouvir a Deus. E aí Deus levanta elementos. Profetas, ele levanta as tábuas da Escritura e toda sorte de coisas. Ao contrário disso, os deuses dos ímpios são cobertos de ouro e de prata, e não tem em si o mais leve fôlego. O brilho do ídolo não pode esconder a sua falta de vida. Suas coberturas espetaculares podiam parecer uma tênue ilusão de vida, mas as próprias coberturas atestam o seu estado mortuário. Como enfatiza a forma de expressão escolhida por Abacuque, não há neles o mínimo fôlego de vida. As pessoas, elas se prostram perante alguém que não pode responder a elas. Será que elas querem ouvir a Deus? Por que as pessoas clamam a ídolos? Porque elas querem ouvir ou porque elas não querem ouvir? Normalmente é porque elas não querem ouvir. Elas não querem ouvir o que Deus tem para falar. Elas não querem ouvir nenhum tipo de exortação. Elas querem ouvir o quê? O que o coração delas declara, e não o que Deus quer realmente falar. Não obstante, mais desejado que o ouro com a sua fascinação são os preceitos do Senhor. Salmos 19, 10. O povo da esquerda aí pode ler alguma coisa? Então vai, Tami. Salmos 19, 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. E por que nós não consideramos a palavra do Senhor dessa forma? Lembra que eu falei sobre a paciência de Deus? Sobre a minha vida e sobre a sua vida? Nós deveríamos olhar para a palavra de Deus como algo mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. E mesmo assim, o que a gente faz? Deixa de lado. Seus mandamentos são melhores que os infindos tesouros de riqueza material. Salmo 119. Seba? Salmo 119, versos 72.
Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Ele está sendo literal? Ele está sendo literal? Claro que está. O salmista está olhando para a possibilidade de riqueza e ele fala: é melhor a tua palavra do que o ouro e a prata. É melhor estar em qualquer outro lugar, em 1000 outros lugares. É melhor estar na tua casa do que em 1000 outros lugares. O salmista está sendo literal. Ele olha para as coisas do dia a dia e ele fala: não tem valor. Portanto, assim fica estabelecido que os deuses babilônicos não podem oferecer nenhuma ajuda. Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quem pode levantar algum questionamento a Deus? O livro de Jó é muito interessante. Esse livrinho que a Claudinha passou, lê ele. Vai falar sobre a experiência de Jó. Vai falar como é que era o relacionamento de Jó antes e o relacionamento dele depois. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Aí põe na prateleira e não entra. E aí você passa o quê? Continua padecendo dificuldades. O Salmo 115 fala um pouco, né, dessa idolatria, né? E fala que os que idolatram acabam ficando igual os seus próprios ídolos, que não falam, não enxergam. Agora não tem gente que às vezes vai nessa idolatria e ela acha que está falando correto, mas ela está cega, ela não está vendo. Mas foi o que nós lemos em Abacuque 2:18. As pessoas elas começam a acreditar que aquilo é daquele jeito. A pessoa ela acredita e aí ela fica surda, ela fica cega, ela fica muda. E ela acha que aquilo é o verdadeiro. Ela realmente acredita naquilo, mas é engano. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse último versículo contrasta a vitalidade do nosso Deus com o silêncio dos ídolos. O templo, desde a época da dedicação por Salomão, foi estabelecido como a fonte da qual emanaria a instrução divina e o auxílio. Mesmo se Deus tivesse de castigar um povo desobediente, o templo consagrado permaneceria o lugar onde Deus ouviria, perdoaria e ensinaria o seu povo o caminho a seguir. 1 Reis 8:36, alguém acha por gentileza? 1 Reis 8:36, quem achou rapidamente pode ler. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, e deste em herança ao teu povo. 1 Reis 8:36? É. Então esse versículo está errado. Na verdade, o versículo que eu queria é um versículo em que Deus está conversando com Salomão. Ele fala que quando as pessoas elas quisessem ser ouvidas, elas simplesmente tinham que se direcionar a Jerusalém, ao templo, e Deus o ouviria. Então, me perdoa, não é esse versículo não. Segundo a visão de Isaías, o monte na casa de Yahvé seria estabelecido no cume das montanhas. De lá ele ensinaria os seus caminhos a muitos povos. A lei iria sair de Sião e do seu templo. Significativamente, para o contexto de Abacuque 2, a visão de Isaías escreve um dia em que Deus irá julgar de Sião muitas nações, irá repreender muitos povos, da mesma maneira que os seus deuses, as nações da terra irão permanecer em silêncio perante Yahvé. No dia que Deus se manifestar, todo joelho se dobrará e toda língua apenas vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ponto. Não vai ter nenhum tipo de questionamento. As pessoas elas vão ser forçadas a uma situação como essa. O templo permanecia no meio de Israel como lugar de sua presença, e sua soberania entre seu povo era apenas um símbolo. Era a presença? Não era. Mas as pessoas tinham o templo aqui como o único lugar. Tanto que tem o evento pós-babilônico, quando o povo sai da terra, eles não sabiam como é que eles iam adorar a Deus, porque cadê o templo? O templo ficou atrás. Não tem mais tabernáculo, não tem mais templo, como é que eu vou adorar a Deus? O templo permanecia no meio de Israel. O termo para templo nas Escrituras raramente descreve o palácio de um rei terreno, mas ele aparece em uma sucessão de narrativas como sendo o lugar onde Deus governaria Israel, inclusive a minha vida e a sua vida.
O templo, quando se fala de templo, ele não está falando do lugar físico, ele está falando do ajuntamento de pessoas, as pessoas. Esse sempre foi o símbolo principal e não o local físico. De uma perspectiva da nova aliança, o conceito equivalente se aplica ao corpo de Jesus Cristo, João 2,19. João 2,19. Ele está apresentando o corpo dele como templo. Então, isso que nós estamos falando não é uma justificativa para você não congregar. Eu não vou congregar. Porque Jesus Cristo disse que eu sou a igreja, Ele é o corpo e agora eu não preciso mais de um lugar específico. Pelo contrário. As pessoas que elas se afastam da congregação dos justos, elas esfriam o seu coração e elas viram os seus próprios pastores, os seus próprios deuses. Não se afaste da congregação, por mais imperfeita que ela seja. Conforme você se afasta, e aquele exemplo da brasa, do braseiro, ele é claro, quando a brasa se afasta do braseiro, ela vai apagando, até que fica só um carvão e mais nada. Você pode soprar, e a pessoa ela fica endurecida. O pastor Abel falava assim que, aí ele falava, que não entra numa igreja perfeita não, porque senão você vai estragar ela, né? Não existe. Não. Jesus Cristo ele sempre falou que a comunhão dos santos, ela é enfermos, pecadores, doentes. Não tem ninguém, a começar de mim, que seja digno ou seja perfeito. Nós todos temos defeitos e dificuldades. Você tratando com os seres humanos, diz que ferro afia ferro. A gente vai aprendendo um com o outro. A gente vê que o mundo não é perfeito. E a gente vai aprendendo. Quando você se afasta, você se fecha apenas nos seus ídolos, nas suas vontades, nos seus desejos, no seu querer. E o que acontece? Você vai esfriando. E a última coisa que você tem é consagrar comunhão com o Senhor. Sem ter comunhão com o corpo, você não tem comunhão com Deus. Aquela historinha dos corpos, dos espinhos, que os tribos foram se afastando, por causa dos espinhos e foram falecendo, Mas quando eles se aproximaram, tentando ajustar os espinhos dos corpos, eles conseguiram se sobreviver de uma inverno. E sempre você vai ser espetado pelo espinho, irmão. Não tem jeito. É apropriado, pois, que se ordene a toda a terra que se cale diante dele. Abacuque 2,20 que nós acabamos de ler. Esta mesma ordem aparece tanto em Sofonias, em Zacarias, e vários textos em que nós temos que simplesmente nos calar perante o Senhor. Nós não temos que questionar, temos que entender. Mas o questionamento da ordenança do Senhor é no mínimo um ato de ignorância. Porque a palavra de Deus diz, cale-se perante Ele toda a terra. Nós temos que entender e obedecer, entender e obedecer, entender e obedecer. Abacuque começou o seu diálogo com grande esforço para entender os caminhos do Senhor perante um povo pecador. Agora ele permanece na presença do santo templo do Senhor, mudo em reverente admiração. Ele não tem nada mais a falar. Talvez ele não tenha entendido plenamente todas as implicações da resposta divina à sua pergunta. Contudo, ele permanece seguro da permanente soberania de Deus, de sua justiça em condenar todos os violadores da sua santa lei, da sua misericórdia infinita, em garantir a vida a todos os que confiam nele, nas provisões que ele prometeu. E nós vamos falar bastante sobre isso em Abacuque capítulo 3. Nós ouvimos Deus, nós nos posicionamos como confiantes em Deus e aguardamos a ação dele. Nós lemos um texto em Efésios, em algum desses domingos aí. Depois de você ter se vestido de toda a armadura e feito tudo que da sua parte, a ilustração é minha, claro. Coloca um pé na frente e um atrás e espera. Vinha a onda, permaneça firme. Ele nos resgata, Ele nos cura, Ele nos alimenta. Não é um aval para você não fazer nada, mas é um aval para fazer tudo que Ele ordena. É bem diferente. E as pessoas, o que elas fazem? Eu estou com Deus, então eu não vou fazer nada, eu não vou estudar, eu não vou... Não, você tem que ir atrás, você tem que fazer a sua parte. Você havendo feito tudo, você espera a ação do Senhor. Em Abacuque capítulo 3 nós vamos falar bastante
do posicionamento de Abacuque, depois de em Abacuque 1 ele ter exposto todas as suas problemáticas, em capítulo 2, em que Deus fala do que iria fazer, no capítulo 3 ele vai mostrar qual é a ação dele com o povo dele. E Abacuque vai mostrar, mesmo ele sendo uma pessoa frágil, perante todas aquelas dificuldades, ele vai mostrar como ele confia em Deus. E a base de toda a Bíblia é esta fé, este amor, esta confiança. Em que em Antigo Testamento fala, Evangelhos fala, em Novo Testamento todo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Confia, faz a sua parte e espera. E nós, dentro da nossa sociedade, nós somos levados ao que? Agir, não fica parado, vai fazer, tem que fazer. Não, ele fala, faz a sua parte e aguarda. Mas nós não gostamos de esperar. A sociedade fala, nós temos que fazer, nós temos que agir, e a Bíblia fala diferente. Tem pessoas que dizem, a Bíblia é o livro mais homofóbico. Se homofobia é falar das coisas de Deus, nós somos. Mas não é dentro do conceito que eles falam, que a gente quer a morte, quer que... Não é isso. As pessoas elas dão sentido para as palavras que não são verdadeiros. Então uma pessoa quando fala, a Bíblia está condenando o homossexual, ela pega ali aquele pedacinho, recorta, mas o que tem sido falado tudo em volta? Não se leva em conta. É um problema da interpretação de texto no Brasil. Nós interpretamos palavras e não contextos. Enquanto nós continuarmos interpretando palavras, nós vamos continuar incorrendo no erro. Isso é claro. O nosso cristianismo evangélico brasileiro, ele interpreta a partir de palavras. Não, mas Deus falou, ó. Então é assim. Não, lê o que está acontecendo, como é que é o contexto. Não é assim. Tem que ler o contexto para poder entender. Quando a gente começar a entender disso, a primeira coisa que vai acontecer é rejeição. Porque as pessoas elas não querem entender e elas querem entender o literal. Quando você coloca algo para as pessoas pensar, elas ficam indignadas, elas ficam iradas. Amém? Aquele versículo, e tudo coopera para o bem, que fica Deus e tal, ele, na verdade, é mais espiritual, não em tantas, ele distorce de várias formas, né? Aí você tem que ler o contexto. Se você vê tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, aí você já fragmentou o versículo daquele que é chamado segundo o seu propósito. Não é um versículo que dá para a gente simplesmente falar, dar uma interpretação. As pessoas elas fazem recortes dentro de textos da Bíblia, do jornal, de qualquer coisa que seja, e elas tiram suas próprias conclusões. Já falei várias vezes. É só você ver matérias da Globo em que eles apresentam documentos e começa a pular aqueles textinhos assim, ó. E aí eles fazem o quê? Com que você entenda o que eles querem que você entenda e não o que está realmente naquele contexto. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por podermos finalizar Abacuque capítulo 2. Agradecemos por todos os ensinamentos. Eu peço perdão a Ti, Pai querido, por qualquer falha e todas as falhas que incorreu na minha vida na exposição desse texto. Peço que os Teus filhos e as Tuas filhas sejam edificados dentro da Tua vontade, do Teu querer, Pai. Despede-nos, Pai querido, desse capítulo 2 e nos prepara para que nós possamos, a partir da semana que vem, se o Senhor assim aprover, começar o estudo do capítulo final de Abacuque. Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém.